Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, que é o componente de História. Vamos ao objeto da nossa aula. Aula de número 16, objeto do conhecimento, os caminhos até a independência do Brasil. Detalhamento, os caminhos até a independência do Brasil, a colonização portuguesa da América. Separe seu caderno, as suas canetinhas coloridas, faça as anotações necessárias e uma boa aula, Vamos à aula! Em nossa aula, iremos tratar a respeito da colonização portuguesa em nosso território, Um assunto extremamente importante para compreendermos os caminhos trilhados pelo nosso povo. É importante atentarmos que o nosso povo é um povo extremamente diverso. E dentro dessa diversidade do nosso povo, nós temos uma participação muito forte do povo europeu através dos portugueses. Então, é importante atentarmos que o nosso território ele foi moldado via a instituição da coroa portuguesa, dentro desse processo colonizador português. Então, vamos trilhar esse conhecimento, Vamos caminhar diante desse processo colonizador. A colonização portuguesa. O processo de construção daquilo que entendemos como Brasil deu-se início no século XVI e, por isso, uma série de pontos que moldaram a história do nosso país. Então, agora vou ser transportado para esse cenário. Olha que momento importante da história do Brasil. Imagine aí você, Se você pudesse entrar numa máquina do tempo e ser transportado para esse momento. Um momento muito importante para a história do nosso país, que é justamente a chegada dessa expedição de Pedro Álvares Cabral dentro do território brasileiro. Então você vê aqui nesse cenário justamente esse primeiro contato. Você tem aqui a recriação, Foi recriado, foi imaginado esse primeiro contato. Você tem aqui, diante desse cenário, os povos originários em terra, enquanto que em posição de medo, assustado, reativo, com a chegada daqueles que viriam ser e que foram os nossos colonizadores, que é o povo português. Então, olha só, que ponto importante da história do Brasil. Se pudéssemos ver e estarmos nesse momento, iríamos sentir esse clima pelo lado dos povos originários, um clima reativo, de medo. Afinal de contas, era um povo que vivia uma realidade completamente diferente da realidade do povo europeu. Então, vai ser um choque de realidade, vai ser um choque de culturas. E ainda por cima, pelo lado dos povos originários, vai ser uma abrupta. Opa, professor, o que é abrupta? Vai ser algo brutal, uma mudança brusca, de adaptação, uma adaptação forçada e que vamos tratando durante o percorrer da nossa aula. Mas para fecharmos esse cenário aqui, imagina só se pudéssemos nos voltar no tempo, e estarmos nesse momento e sentir esse choque cultural que ocorreu a partir da chegada do povo português em solo daquilo que futuramente seria o Brasil.
A chegada. Os portugueses desembarcaram em 22 de abril de 1500, quando a expedição liderada por Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje compõem o Brasil. Inicialmente, os portugueses estavam mais interessados no quê? Nas riquezas do comércio e de especiarias no Oriente. Mas o Brasil acabou ganhando uma importância devido à presença de recursos naturais valiosos. Olha lá como é importante esse recorte, né, esse texto para nós compreendermos justamente esse contexto. Estamos falando de um mundo do século XVI. E durante o nosso caminhar, né, pelo conhecimento histórico, você aí já se situou. O mundo do século XVI é aquele mundo do famoso antigo regime, na qual as nações europeias estavam em busca justamente do quê? Da acumulação de metais preciosos e do comércio de especiarias. Então, era um mundo que estava começando a se interconectar. É um mundo que está cada vez mais conectado. Então você tem mudanças nos hábitos, principalmente econômicos. Você tem as nações europeias, né, indo em busca de recursos. Que recursos eram esses? Num primeiro momento, pautado nas especiarias e também nos metais preciosos. Então é por isso, né, que durante esse percurso, essas expedições, a intenção era chegar às Índias, né, às Índias Orientais. Porém, né, durante esse caminho você tem, né, a chegada ao continente americano, lá atrás com o Américo Vespúcio. Então, de um modo geral, a expedição já sabia, né, da existência do continente americano, e ao chegar naquilo que seria futuramente o território, né, o Brasil, você tem esse primeiro contato, né? E esse primeiro contato, ele vai se dar através... Como é que vai decorrer, né, esse primeiro contato? Vamos compreender. No território que hoje conhecemos como Brasil, né, ele era ocupado por diversas nações originárias, né? Então você tinha diversas nações indígenas que já ocupavam toda a extensão territorial brasileira. E essa relação entre europeu e os nativos foi, de certo modo, pautada pelo escambo. Olha lá que termo importantíssimo para a compreensão desse contato entre povo europeu e povo nativo. O que é o escambo? Esse é o nome dado para o quê? A troca. Então você nunca mais vai esquecer o que é um escambo. O escambo é uma troca entre bens. Olha lá. É importante atentarmos que, juntamente nesse primeiro contato, as populações nativas que cá estavam, elas não estavam inseridas na dinâmica econômica europeia. Então, o valor dado ao ouro, à prata, né, às moedas de troca, não existia esse conhecimento, né? O dinheiro em si, ele não era conhecido pelas nações nativas, né? por esses povos originários que cá estavam. Afinal de contas, eles viviam uma dinâmica, uma rotina de vida completamente diferente. Não existia essa questão econômica, de acumulação, né? De riqueza. A riqueza dos povos originários era o quê? Estar vivo. Era estar, né,
conectado com a natureza, manter-se vivo, manter ali os seus próximos, a sua tribo, né? A sua comunidade bem. Então, a introdução desse pensar comercial vem com o povo europeu, especificamente, né, o povo português, que vai colonizar, né, esse território. Então, num primeiro momento, como que esse contato, esse contato vai acontecer, né? Imagine você ir ao mercadinho do seu bairro e aí, quando você chega lá, você quer, né, comprar algo. E você chega com uma cédula de um outro país. A pessoa do mercadinho não vai compreender e ela não vai te vender. Por quê? Porque ela não está inserida na dinâmica daquela cédula. Agora, imagine ainda se você vai ao mercadinho e a pessoa, né, que lá está nem entende, nem compreende o que é dinheiro. Então você tem a introdução dessa dinâmica comercial, num primeiro momento, através do escambo, que é puramente a troca. Então, dentro desse primeiro contato, como é que vai acontecer? A troca. Os indígenas irão proporcionar essa troca. Recursos, né, especiarias, recursos naturais, em troca do quê? Daquilo que eles não tinham. E o que eles não tinham? De um modo geral, né, alguns objetos que já haviam sido desenvolvidos no continente europeu, como o espelho, um perfume, uma fragrância, uma roupa, um chapéu, uma arma, um facão. Então você tem, nesse primeiro contato, qual vai ser a dinâmica? A dinâmica do escambo. Professor, o que é o escambo? É a troca, é a pura troca de objetos. Vamos ao texto. É importante atentarmos que esse contato trouxe diversas mudanças nas nações originárias, inclusive no desaparecimento de algumas, muito por causa das guerras e doenças. Então, olha lá. Esse primeiro contato, ele vai ser pautado na inserção. Opa, professor, o que é a inserção? Né? Na introdução da dinâmica econômica, na rotina econômica lá do continente europeu diante do território, né, americano e dessas nações, né, dessas nações indígenas, do povo originário. Então você tem o quê? Diante desse contato, não somente a troca, o escambo, né, mas também você tem os contatos, né, pessoais. Você tem, dentro da inserção, né, dessa dinâmica, a questão territorial, de domínio. Então você tem as nações, né, principalmente as nações dos povos originários, sofrendo com as guerras, né, que vão ser ainda mais inflamadas pela dinâmica europeia, econômica, e você vai ter as doenças, né, os contatos que vão se dar agora de povos que nunca tiveram contato. Então você tem novas doenças sendo inseridas dentro do território americano, assim gerando, né, ao desaparecimento de muitas nações, né, indígenas. Então, dentro desse primeiro contato, é importante atentarmos que o povo europeu irá inserir, né, na sua dinâmica econômica, na sua dinâmica social,
aqueles povos que não estavam e não compreendiam essas dinâmicas. E isso vai acarretar em mudanças drásticas dentro do quê? Do modo de vida desses povos, tanto na perca, né? Na perda de algumas características. Vamos adiante. E aí você me pergunta, professor, a resistência indígena, né? Há resistência? Sim, claro. Como você acha que um povo de fora chega dentro da sua casa, começa a mandar e todo mundo vai aceitar numa boa? Não, né? Os povos indígenas irão sim resistir. E essas resistências, elas ocorrem de diversas maneiras. Uma das mais comuns vão ser o quê? Elas ocorriam por meio das fugas dos aldeamentos. Então você tem, diante, né, de uma primeira forma de resistência, a fuga desses aldeamentos missionários, né, e outros tipos de cativeiros pela defesa das aldeias, por ataques às vilas e fazendas, pela colaboração com o europeu, bem como por tirar sua própria vida quando presos. Então, a resistência do povo indígena, né, dessas nações originárias, ela vai ocorrer de diversas formas. Um ponto muito importante é qual? É que, dentro da inserção da dinâmica europeia, os povos indígenas serão aldeados. O que seria o aldeamento? Antes você tem nações que estão livres, né, e que percorriam o território livremente. Mas agora, né, dentro da visão europeia, esses povos eles precisam ter o espaço delimitado, que é aquilo que vai se chamar da lógica do aldeamento. Sendo assim, uma das principais resistências vão ser qual? As fugas. Então você tem um dos pontos, né, principais o quê? A fuga, né, das nações desse processo de aprisionamento, de cativeiro, não, de controle, né? Então você tem, de um lado, um povo que antes desse contato era um povo livre, né, e que, claro, tinha os seus embates com as outras nações, mas que de um modo geral era um povo livre e que percorria o território livremente. Mas agora a lógica dinâmica, né, de economia e de exploração dos recursos naturais europeus, ela não permite mais essa liberdade. Então, o europeu traz o quê? O controle. O controle dessas nações em um território. Então, agora, comunidades que eram livres vão ser controladas. E, claro, algumas comunidades vão aceitar. Algumas nações, alguns povos, né, eles aceitam tranquilamente. Mas outros não. Na sua grande maioria, não. Vão resistir até o fim, até a morte, né? Tanto pelo embate, pelo choque entre povo indígena e europeu, tanto quanto, né, ceifando a sua própria vida, né? Eu prefiro ceifar minha vida do que entrar na lógica desse europeu que veio, chegou aqui e agora quer me controlar. Então a resistência indígena, ela vai ocorrer de diversas formas, tanto no embate, tanto na fuga, tanto, né, tirando e ceifando a sua própria vida. Vamos adiante. Dentro dessa lógica, nós temos a exploração do pau-brasil. Olha só. O pau-brasil, uma árvore cuja a madeira era valiosa para o quê? Para tingir tecidos. Opa, vamos lá. Antes de seguir na leitura do texto, olha que ponto importante. O pau-brasil, ele vai ser muito importante para tingir tecidos. Então, você tem o quê? Um recurso natural
sendo utilizado para beneficiar um produto, né? Então é por isso que o pau-brasil vai ser, vamos dizer assim, dentro da lógica econômica europeia, para o continente americano, você vai ter a exploração primeira, né? Como se fosse o nosso primeiro ciclo econômico, justamente o quê? A exploração do pau-brasil. Você tem justamente a utilização desse recurso, né, natural para beneficiar um produto. Então você tem agora, oficialmente, o Brasil inserido na lógica econômica mundial. De quê? Benefício de um produto para gerar lucro, para gerar riqueza, né? E aí você compreende que essa exploração, ela vai ser o quê? Massiva. E como essa exploração se dá? Através justamente do escambo, que é o quê? Ouvi daí, a troca. Então você tem o povo europeu inserindo esses povos indígenas na lógica econômica. Como esses povos indígenas, né, essas nações, não possuíam ainda, né, não compreendiam ao certo ainda essa lógica mercadológica e capitalista, o que acontece? Vamos pelo simples, pela troca, né? Como se fosse quando éramos bem criancinhas, né? Quando queríamos algo e a nossa mãe, nosso papai, nosso irmão ali faz uma troca. Olha, você quer isso, mas você tem que me dar isso. Então essa vai ser a lógica implementada. Você começa a exploração de um recurso natural para beneficiar um produto e como ela vai ocorrer? Através da simples troca, do escambo. Eu tenho isso, você tem isso. Vamos fazer a troca. Você não tem o que eu tenho. Então, vamos fazer a troca. Vamos ao texto. Foi um dos primeiros produtos explorados justamente por quem? Pelos portugueses no Brasil. Isso levou ao início do processo de colonização. A primeira estrutura que simboliza esse processo de colonização foram as feitorias, que eram o quê? Armazéns fortificados que os portugueses efetivaram no desenvolvimento das suas atividades comerciais. Então vamos lá, olha lá. O que o texto está falando para a gente? O que esse texto traz para agregar no percurso da nossa aula? Esse texto está falando que, dentro da lógica que agora esse continente americano vai ser, né, introduzido, num primeiro momento você tem a simples troca, né? Mas a partir do momento em que se conhece, né, esse recurso natural que é o pau-brasil, você começa a explorar intensivamente aquele recurso, pois a dinâmica econômica de acumulação do capital, ela quer o quê? Quantidade. Quanto mais eu vendo, mais eu lucro. E é a partir disso que começa, de fato, o processo colonizador português, porque agora você tem um produto valioso e que gera lucros intensos. E aí você tem, a partir das feitorias, que eram o quê? Esses armazéns, esse grande armazém, né? Bem rudimentar. Não pense em um armazém, né, de concreto, bonito, com porteira. Não, né? Um armazém mesmo, né, de taipa, de madeira, com cobertura para armazenar e estocar, né, essa grande quantidade de madeira que será levada para a Europa para atingir tecidos. É por isso, por exemplo, que quando falamos de preservação natural, nós temos uma mata, né, uma região natural que é a mais devastada no território brasileiro, que é qual? A Mata Atlântica. Justamente porque ela foi o primeiro recurso a ser explorado.
né? Essa mata que está à beira, né? À beira do mar. Então você tem justamente, né, como exploração o pau-brasil. Então o Brasil ele vai ser inserido nessa dinâmica econômica, né, a partir da exploração do pau-brasil. E qual vai ser o elemento simbolizador desse início? As feitorias, que era justamente esses armazéns na qual os colonos portugueses vão construir essa estrutura para armazenar e estocar madeira para ir escoar, né, rumo ao continente europeu. Seguimos. Bom, em 1534, você vai ter o quê? A instauração das capitanias hereditárias. O rei de Portugal, Dom João III, dividiu a colônia, quem era a colônia, né? Justamente o território brasileiro, em capitanias hereditárias. Capitanias te remete ao quê? A capitão, né? A capitão. Então você vai ter capitães e hereditário. Professor, eu acho que eu já ouvi esse termo, talvez lá em biologia. O que é hereditário? O hereditário é justamente o quê? O que passa, né, de pai para filho. São as características genéticas. Então, o que eram as capitanias hereditárias? Eram, né, regiões, largos territórios, capitaneados por uma pessoa e que você ter justamente, né, a posse daquele território era passada de pai para filho. Então você tem, dentro das capitanias hereditárias, essa forma de Portugal tentar, né, controlar o território brasileiro e fincar, e começar a fincar fronteiras. Vamos ao texto. Dando a donatários, né, nobres portugueses, o direito de explorar e colonizar áreas específicas. Então, né, as capitanias hereditárias eram justamente, né, esses nobres portugueses que vieram de Portugal para o Brasil numa tentativa de começar a organizar o território. Então, o território foi dividido em amplos espaços e agora esses nobres, né, que o detrimento da posse daquela região vai ser passada de pai para filho, por isso hereditário, né, vão organizar o território. Porém, no entanto, esse sistema mostrou-se ineficaz e foi gradualmente substituído pelo sistema de governo geral, que era o quê? Justamente agora você tem né, a estrutura política, a estrutura social portuguesa sendo transferida para as terras brasileiras a fim de o quê? De organizá-las. E ainda em 1534, você, né, você não, perdoe, professor. A coroa portuguesa vai iniciar as missões bandeirantes. E esse vai ser um ponto muito importante da história brasileira. Por quê? Olha lá, as expedições organizadas pelos bandeirantes, chamado de bandeiras, né, eram missões exploratórias que partiam, né, de São Paulo em direção ao interior do país, muitas vezes ultrapassando as fronteiras estabelecidas pelos tratados coloniais. O papel dos bandeirantes na história brasileira, né, ele é um objeto de controvérsias, porque enquanto alguns os veem como desbravadores que foram, né, aumentando o território e as fronteiras brasileiras em busca de recursos, né, então de desbravadores corajosos, eles também, né, podem ser vistos como figuras violentas, que praticaram a escravização dos indígenas e com impactos negativos. Então vamos lá.
você tem, né, dentro da figura dos bandeirantes e das missões bandeirantes, né, homens com tropas que vieram de Portugal a fim de expandir o território, né, da colônia, que era o Brasil, em busca tanto de recursos, né, e de conhecer mesmo o território, assim como, né, explorar as nações indígenas. Então é por isso que a figura dos bandeirantes é uma figura ali, né, dualista. Enquanto uns os veem como os heróis, você tem outros que o veem, né, como agentes violentos que praticaram diversas atrocidades com as figuras indígenas. E assim chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né, e que ela seja muito importante durante a sua caminhada pelo conhecimento histórico do nosso país.